Muitas coisas vão surgindo agora que aconteceu tudo isso, essa tragédia na vida do Chorão, né? E os fãs todos estão reunidos aí para se despedir, as últimas homenagens para o Chorão, mas as coisas vêm surgindo. Por exemplo, já tem uma prima do Chorão que disse aí nos jornais, é o que a gente leu hoje, de que ele precisava se tratar por causa do vício nas drogas. Mas isso é uma pessoa que está dizendo, da família, né? Já tem outros que dizem que foi por causa daquele problema da separação, então ele não aceitava isso e foi por isso que ele, pressionado, entrou em depressão, e, enfim, se fechou naquele apartamento e aí aconteceu tudo isso que está sendo investigado pela polícia. O apartamento, já disse, estava totalmente detonado, sabe? Aparentemente, estado completo de abandono. A impressão é que uma pessoa que ficou lá, morou durante meses e deixou da gente que está sem nenhuma limpeza, nada. É preliminar, tá? Não teria havido homicídio. Um buraco na parede, uma das que a perícia viu, que aparentemente ou é chute ou é soco, tá? Provavelmente dado por ele. Ele não atendeu o telefone e não atendeu a porta, tá? Então, provavelmente, com certeza, logicamente, por volta de 12 horas de ontem ele já estava morto. Pois é, Alex, teve muita tensão, inclusive ontem lá no IML, né? Porque houve uma briga entre familiares do Chorão, uns colocando a culpa na ex-mulher dele, de quem ele se separou agora no ano passado, né? Por ele ter entrado em depressão e isso tudo ter acontecido. Na investigação, a polícia não descarta, então, outras hipóteses. Pode ter sido uma intoxicação, pode ter sido droga, pode ter sido a associação de bebida com drogas, pode ter ser esse tipo de coisa. Mas a polícia não descarta também que uma outra pessoa estivesse lá no apartamento? Na verdade, Brito, a polícia descarta essa possibilidade de homicídio. Inclusive, eles nem acreditam que tenha sido suicídio. Eles acham que uma combinação aí indevida de álcool, possivelmente drogas e medicamentos, podem ter causado essa fatalidade, a morte do Chorão. Parentes e amigos disseram também que nos últimos dias ele estava muito paranoico, dizendo que estavam filmando ele, perseguindo ele. E aí isso também o delegado vai começar a saber, ter certeza detalhadamente, a partir da segunda-feira, com depoimento dos familiares. Nós estávamos afastados em razão do que estava acontecendo com ele. Na verdade, eu estava tentando trazer ele de volta. Infelizmente, eu perdi a guerra. Eu tentei tudo que vocês podem imaginar. E, infelizmente, essa praga mundial, que é essa droga que está acabando com tudo, ganhou. Eu espero que outras famílias e outras pessoas não passem por isso que eu estou passando. Eu e os familiares todos, o filho dele, a mãe, os irmãos, os amigos. Não era crack, era cocaína e graças a Deus não era crack, mas assim era... Gente, fazer o quê? Celebridade, todo mundo quer fazer uma presa e é isso aí. Eu espero que essas pessoas escutem isso e que fique na consciência de cada uma delas. Que desabafo, hein? E para falar dessa praga, como ela bem disse, está aqui com a gente o psiquiatra Cláudio Jerônimo. Doutor Cláudio é do UNIAD, Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Unifesp, Universidade Federal, e ainda coordena um laboratório médico de especialista da Unifesp na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. Doutor, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Doutor, a droga leva à depressão ou a depressão que leva à dependência química? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Muito mais frequentemente, Trali, a depressão é consequência do uso de droga, né? As outras doenças mentais, elas aparecem depois que a pessoa começa a usar droga. Entre essas doenças, depressão é a mais comum e também surtos psicóticos, no caso de usuários de cocaína, principalmente. Quer dizer, e aí, na verdade, acaba sendo aquela rotina perversa, porque o sujeito está deprimido e usa droga para sair da depressão, e quanto mais usa droga, mais afunda na depressão, mais, né? afunda na depressão e entra num ciclo vicioso de depressão e uso de droga, e às vezes é muito complexo sair desse ciclo. Agora, nessa situação, doutor, a família é tudo, né? Por Sim. mais difícil que seja a recuperação, né? Sim, é impossível
tratar da dependência química sem cuidar da família. E um grande problema quando a gente diz isso é porque a família pensa assim, mas o doente é ele, por que eu preciso de tratamento? Na verdade, o que a família precisa é de uma assessoria, de uma consultoria técnica para tomar decisões acertadas em vários momentos e dilemas que ela vai viver ao longo do processo de recuperação do dependência química. Por exemplo, será que o paciente decidiu que não quer mais fazer o tratamento? Será que é hora de fazer um tratamento ambulatorial? É hora de fazer uma internação? É hora de fazer uma internação involuntária, eventualmente? Quer dizer, são decisões e dilemas bastante difíceis que não são fáceis de ser tomados e que a família, eventualmente, sozinha, sem essa assessoria técnica, não consegue tomar, eventualmente, a decisão mais acertada. Agora, doutora, infelizmente, muitas famílias enfrentam esse drama sem dinheiro para buscar ajuda. Como é que se busca ajuda numa situação dessa? Para quem procurar, hein? Olha, no sistema público a gente tem um equipamento de saúde especializado que são os CAPs de álcool e droga, né? E tem, no estado de São Paulo, a gente tem uma outra alternativa para isso, que é o serviço que eu coordeno na Vila Maria, que é um ambulatório médico de especialidade. Quer dizer, a gente tem esses recursos públicos. E aí, todos eles trabalham com tratamento para a família. Né? Então a família vai ter apoio. Mesmo que o dependente químico não queira fazer tratamento, é importante a família se manter unida, né? E em tratamento para poder tomar as decisões mais acertadas nos momentos de crise. Verdade, doutor, é uma dureza. E as pessoas também não podem achar bonito ficar oferecendo droga para os outros, né? Porque isso é muito comum e aí acaba incentivando a dependência e causa esse processo todo cruel que o senhor falou. E como o senhor diz, tem que ir atrás para tentar vencer pela persistência. Família unida e o doente, todo mundo junto ali. Obrigado, viu, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Você escuta vozes e às vezes elas te mandam fazer coisas sobre as quais você não tem controle nenhum. No sul de Londres, o psiquiatra Robin Murray estuda o assunto há 8 anos e está convencido de que há uma ligação. Normalmente, as pessoas que atendemos fumam maconha há pelo menos 5 anos, todos os dias, e quase sempre é o skunk. Em seus pacientes, essa combinação parece ter levado a uma condição chamada psicose. A psicose é a bad trip definitiva, um estado mental alterado que pode incluir alucinações e paranoia severa. Qualquer pessoa que tenha uma alucinação ou uma ilusão pode ser considerada psicótica. Às vezes, esses sintomas podem durar de alguns dias até uma semana ou 2. Se durarem meses ou anos, aí são chamadas de esquizofrenia. David, de 31 anos, se lembra claramente de seu primeiro baseado. Meus amigos me chamaram quando eu estava no campo e me convidaram para ficar com eles porque estavam fumando. Eu aceitei porque eu nunca tinha experimentado antes. E eu fumei um baseado. Depois disso eu não consegui me levantar, porque me deu uma tontura muito forte. Eu achei que nunca mais ia fumar de novo. Mas quando você diz que não vai fumar de novo, aí é que você fuma. Quando David tinha 7 anos, seu pai morreu. Ele e a irmã, então, foram criados pela mãe. Tudo bem, Dave. E você? Tá, tudo bem. Veio de ônibus? Eu vim, sim. Ele começou a fumar quando tinha 13 anos. E logo depois estava fumando maconha regularmente. E não demorou a ter experiências estranhas. Eu estava indo para casa e eu via sons estranhos no ônibus. Como se todo mundo ali estivesse cuspindo ao mesmo tempo. Parecia até barulho de chuva. Joe não fazia ideia de que o filho estava fumando maconha até que 3 meses depois de ter começado, a paranoia do garoto fugiu ao controle. Você se lembra dessa? Lembro, claro que lembro. O Dave estava meio agitado. A gente estava na cozinha. Ele estava segurando um martelo nas mãos e ele me disse:
Você não é minha mãe. Você escuta vozes e às vezes elas te mandam fazer coisas sobre as quais você não tem controle nenhum. Vou te esclarecer sobre alguns conhecimentos que você não tem sobre o ponto de vista espiritual do uso das drogas. Daqui a pouco a gente retorna com a matéria. Seja maconha ou seja outras drogas, ela desperta a mediunidade desequilibrada, em desequilíbrio. Quando você vai numa casa espírita para exercer sua mediunidade, lá tem toda uma espiritualidade que te protege de obsessores, que cuidam das suas energias, do seu equilíbrio, que direcionam os espíritos certos para se comunicarem através de você. Mas quando você usa uma droga, que você é portador de mediunidade, faz com que você fique sensível a tudo, você capte tudo, todas as energias que estão no universo e atrai espíritos de viciados que morreram e que não conseguiram largar o vício, não quiseram, porque na espiritualidade tem como tratar esses vícios. E o espírito quer continuar com esse vício. O que ele faz? Ele não tem mais corpo, nem tem maconha no plano espiritual. Aí ele busca pessoas que estejam viciadas para ele se satisfazer. Isso também vale para sexo, para vício em sexo, para vício em álcool, para vício em cocaína, para vício em falar mal da vida alheia. Então, nosso pensamento, ele sempre está numa faixa mental equivalente. É igual uma rádio que você sintoniza em determinadas estações do seu gosto. Uns gostam de rock, outros não. Então, é a mesma situação. Você sempre vai estar sintonizado com outras mentes. Você não percebe, porque a sugestão mental que vem na sua mente é muito sutil. A obsessão, ela vai se tornando cada vez mais grave, até que chega um ponto em que a pessoa não tem mais controle e ela é dominada por aquele espírito malévolo, né? Mal, que usa até ela para matar, para assassinar, para estrupar, para fazer coisas horríveis. Então, meu amigo, você não precisa desse prazer, existem muitos outros prazeres na vida. O que eu aprendi? Exemplo não pode ter sido dos melhores, mas faço o que eu falo, não o que eu faço. Vai com Deus, poeta da rua. Vai. Continua sempre que você responde sim. Mas na investigação do Futuro Agora sobre fantasmas, pessoas que se comunicam com animais e sobre o poder da mente sobre a matéria, há uma história sobrenatural que certamente é a mais incrível de todas. Vicky Noratuk vive na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington, e é cega desde que nasceu. Ela diz ter se visto pela primeira vez enquanto estava morta. Eu estive num acidente de carro muito grave, eu tive um traumatismo craniano e uma concussão, machuquei meu pescoço, minhas costas e minha perna. Estive morta por 4 minutos. Enquanto a equipe médica da sala de emergência tentava reanimá-la, ela estava assistindo e ouvindo tudo o que eles diziam. Eu estava no teto e estava vendo tudo lá de cima. Eu não fazia ideia de como era poder enxergar. No começo eu achei tudo muito esquisito, muito assustador e muito estranho. O Dr. Jeff Long, do Hospital de Tacoma, é um especialista que pesquisa experiências fora do corpo e acredita que Vicky passou por uma experiência de quase morte. Naquele momento ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Estudos mostram que 18% das pessoas reanimadas depois de paradas cardíacas passam por experiências de quase morte. A maioria dos cientistas acredita que isso é fruto da neuroquímica do cérebro que está drogado ou morrendo, mas algumas coisas são mais difíceis de explicar. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos.
Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela.